Olá a todos, me llamo Vera Lúcia Moraes, tenho 71 anos, e esta é a primeira vez que eu falo sobre a minha vida para alguém que não seja o retrato do meu falecido marido. Sou professora aposentada, do ensino fundamental. Passei mais de 40 anos da minha vida ensinando crianças a ler, a escrever, a ver o mundo com curiosidade. Hoje, parece que desaprendi a ler as pessoas que eu mesma coloquei no mundo. Faz 2 anos que meu Ricardo se foi. Vivemos 50 anos juntos. Uma vida inteira. Ele era a alma desta casa. Agora, sou só eu e o eco dos nossos passos neste casarão imenso no Morumbi, em São Paulo, onde criamos nossos 5 filhos. O espelho não mente. Ele me mostra uma senhora miúda, um pouco curvada pelo peso dos anos, com as mãos que tremem um pouco quando seguro uma xícara de chá. As mesmas mãos que um dia foram firmes para segurar o giz e para afagar 5 cabecinhas infantis. Mas meus olhos... meus olhos... Esses ainda enxergam tudo com uma clareza que, por muito tempo, eu mesma ignorei. Uma lucidez que muitos, especialmente a minha família, aprenderam a subestimar. E foi nessa subestimação que a minha história realmente começou. Não a história da Vera Lúcia professora, nem da Vera Lúcia esposa, mas a da Vera Lúcia que precisou reaprender a lutar. Eu sinto o cheiro do meu Ricardo em cada canto, no cheiro dos livros antigos na biblioteca dele, na poltrona de couro onde ele lia o jornal. Mas a presença dele não impede que a solidão seja quase palpável. Meus filhos, eles são todos adultos agora, na casa dos 40, 50 anos. Têm suas próprias vidas, suas próprias famílias. E eu entendo isso, de verdade. Mas desde que o pai dele se foi, o abismo entre nós parece ter se tornado um oceano. As ligações são curtas, protocolares. Oi, mãe, tudo bem? Tomou os remédios? Precisa de alguma coisa? Tá bom, beijo. Te amo. Tô na correria. O eu te amo sai tão automático que soa oco, como uma moeda caindo num cofre vazio. As visitas são raras e sempre parecem uma obrigação, uma caixinha a ser ticada na lista de afazeres da semana. Mas o que eu vim contar aqui para vocês não é uma história de saudade ou de solidão. Isso, muitas mulheres da minha idade conhecem bem. O que eu vivi é algo muito mais sombrio. É uma história sobre descobrir que o amor que você acredita receber é, na verdade, uma máscara. É sobre perceber que o cuidado que te oferecem pode ser a mais cruel das gaiolas. Eu achava que o pior sentimento era a invisibilidade, essa sensação de me tornar uma relíquia do passado na vida dos meus filhos. Um sentimento que, para ser honesta, já vinha crescendo nos últimos 12 anos, mesmo antes de Ricardo partir. Mas eu estava enganada. Existe algo muito pior do que ser ignorada. É ser vista. Mas não como uma mãe, e sim como um meio para um fim, um problema a ser administrado, um obstáculo a ser removido. E a ferida que isso abre na alma de uma mãe, essa ferida não vem de um estranho, vem do seu próprio sangue. E é por isso que ela sangra de um jeito que nenhuma outra sangra. Se esta história já começou a tocar-te el corazón, déjanos un me gusta. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de vida que llegan al alma. Depois que o luto mais agudo se assentou, mais ou menos uns 6 meses após a partida de Ricardo, as coisas começaram a mudar de uma forma estranha. A princípio, eu até fiquei feliz. As visitas dos meus filhos, que tinham se tornado tão esporádicas, de repente se intensificaram. Não eram mais apenas ligações apressadas. Eram almoços de domingo, como nos velhos tempos. Carlos, meu primogênito, e sua esposa, Silvia, passaram a ser os mais presentes. Chegavam sempre com um bolo de padaria, um sorriso no rosto e uma enxurrada de perguntas sobre a minha saúde. Mamãe, a senhora está se alimentando direito? Perguntava Carlos, enquanto Silvia já ia para a cozinha, inspecionando a minha geladeira com um olhar que misturava fiscalização e falso zelo. Olha, Vera, quase não tem nada aqui. Não pode ser.
A partir de hoje, vamos fazer as suas compras da semana. Não se preocupe com nada. Eu tentava argumentar, dizer que eu mesma gostava de ir ao mercado, de escolher minhas frutas, mas eles insistiam. Que isso, mãe? É um prazer pra gente. A senhora já trabalhou a vida inteira. Agora tem que descansar. Deixa a gente cuidar de você. Como eu poderia recusar uma oferta que parecia vir de um lugar de tanto amor? E assim, aos poucos, eu perdi o controle da minha própria despensa. Logo depois vieram as preocupações com a casa. O casarão no Morumbi, que sempre foi o coração da nossa família, o palco de natais, aniversários e incontáveis memórias, de repente se tornou um problema. Mãe, essa casa é um exagero para uma pessoa só, Carlos começou a dizer, sempre num tom suave, quase carinhoso. É muito grande, muito perigosa. E se a senhora cai numa dessas escadas? A gente ia se sentir tão culpado. Silvia completava com seu jeito prático e incisivo. E os custos, Vera? IPTU, jardineiro, a manutenção dessa piscina que a senhora nem usa? É um dinheiro que poderia estar sendo usado para a senhora viajar, aproveitar a vida. Eles pintavam um quadro idílico. Um apartamento moderno em Moema. Pequeno, aconchegante, fácil de limpar. Um lugar com portaria 24 horas, para a sua segurança, com tudo perto. A senhora nem vai precisar de carro. Eles falavam com tanto entusiasmo, com tanta convicção de que aquela era a melhor solução, que por um momento eu quase acreditei. A gente só quer o seu bem, mãe. Queremos ver a senhora feliz e segura, sem preocupações. Carlos dizia, segurando a minha mão. As mãos dele, que um dia foram tão pequenas nas minhas, agora pareciam querer me guiar para um caminho que meu coração se recusava a seguir. Eu olhava ao redor. Para o piano de cauda que Ricardo me deu no nosso 25º aniversário de casamento, para as paredes repletas de fotos dos netos crescendo, para o jardim onde enterramos a nossa primeira cachorrinha, a Laika. Vender esta casa não era vender um imóvel, era vender a minha própria história. Mas, meus filhos, esta casa sou eu, é o Ricardo. É tudo o que nós construímos. Eu argumentava, com a voz embargada. A resposta era sempre a mesma. Um mantra repetido com uma paciência que começava a me soar artificial. A gente sabe, mãe, mas as memórias estão no coração, não nas paredes. A senhora precisa pensar no futuro, na sua praticidade. A pressão era constante, mas sempre disfarçada de cuidado. Meus outros filhos, talvez influenciados por Carlos, começaram a ecoar o mesmo discurso. O Carlos tem razão, mãe. A gente se preocupa. De repente, a minha opinião, os meus desejos, pareciam não ter mais peso. Eu era a idosa frágil que precisava ser protegida de si mesma e das suas próprias decisões. A etapa seguinte do plano de cuidados deles foi a financeira. Num domingo, depois de mais uma longa explanação sobre as vantagens do apartamento em Moema, Carlos sentou-se ao meu lado no sofá com uma expressão séria. Mãe, outra coisa que anda me preocupando, a senhora cuidando dessas contas, de investimentos, isso é uma dor de cabeça. O papai era um gênio com os negócios, mas a senhora é uma professora, uma artista da educação. Não tem que se estressar com números. Eu o olhei, confusa. Eu sempre tive controle sobre as minhas finanças pessoais, mesmo quando Ricardo era vivo. Minha herança, meus investimentos, eu sempre soube exatamente onde cada centavo estava. Eu dou contas, meu filho. Seu pai me ensinou muita coisa. Ele sorriu. Um sorriso condescendente. Eu sei que sim, mamãe. Mas os tempos são outros. O mercado é complicado. Eu tenho um amigo, o Marcelo, que é um assessor de investimentos fantástico. Uma pessoa de total confiança. Ele podia dar uma olhada nos seus papéis, só para organizar tudo, sabe? Para otimizar os rendimentos. Garantir que a senhora tenha uma aposentadoria tranquila, sem precisar se preocupar com nada. Ele faria isso como um favor, sem custo. Silvia, do outro lado da sala, acrescentou. Isso, Vera. Assim a senhora não corre o risco de cair em nenhum golpe. Hoje em dia tem tanta gente de má fé querendo se aproveitar dos idosos. A ironia daquela frase, hoje, me corta a alma.
Naquele momento, porém, soou como uma preocupação legítima. Eles estavam me cercando, construindo uma redoma de cuidado ao meu redor. E eu, ainda fragilizada pela perda, querendo acreditar no amor incondicional dos meus filhos, comecei a ceder. Eu me sentia como um passarinho sendo gentilmente empurrado para dentro de uma gaiola dourada, sem perceber que, uma vez lá dentro, a porta se fecharia para sempre. A gaiola dourada começou a se fechar de um jeito que eu mal percebi. No início, as intervenções de Carlos e Sílvia eram como pequenas pedras no sapato, incômodas, mas que a gente tenta ignorar para não estragar a caminhada. A compra semanal do supermercado, que parecia uma gentileza, virou uma imposição. Sílvia chegava toda quarta-feira com sacolas e mais sacolas de produtos que Maabena ela achava que eu deveria consumir. Tudo integral, sem lactose, com baixo teor de sódio. Minha geladeira, que antes abrigava meus queijos favoritos e o doce de leite que eu tanto gostava, passou a parecer a despensa de um hospital. "É para a sua saúde, Vera", ela dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto guardava um pote de iogurte grego sem sabor no lugar onde ficava o meu pudim. Se eu ousasse comprar algo fora da dieta, na semana seguinte ela trazia o dobro de coisas saudáveis, como uma punição silenciosa. Depois, vieram as mudanças na minha casa. "Mãe, esse tapete persa na sala é lindo, mas é um perigo. A senhora pode tropeçar", disse Carlos num domingo. No dia seguinte, o tapete, uma herança da minha mãe, havia sumido. Estava enrolado e guardado no quartinho dos fundos. No lugar dele, um piso frio e vazio. Ficou mais moderno, mais clean. E o mais importante, mais seguro. Ele declarou, orgulhoso da própria iniciativa. Eu não tive coragem de dizer que odiei, que aquele tapete aquecia não só o chão, mas a minha alma. Reclamar soaria como ingratidão. Como eu poderia reclamar de um filho que só queria a minha segurança? Aos poucos, minha casa deixou de ser minha. Sílvia, com sua energia de furacão, reorganizou os armários da minha cozinha. Para facilitar para a senhora, Vera, deixei tudo o que a senhora mais usa na altura dos olhos. De repente, eu não encontrava mais minhas próprias panelas. O faqueiro que ganhei de casamento foi parar numa gaveta diferente. Cada mudança era um pequeno apagamento de mim, da minha rotina, da minha história naquele lugar. Eu me sentia uma estranha na minha própria vida. Uma inquilina cujos gostos não importavam. O controle se estendeu para a minha agenda. "Mãe, a senhora tem médico na terça? Eu vou te levar." Carlos afirmava, não perguntava. Eu dizia que ainda dirigia perfeitamente, que gostava da minha independência. Mas ele insistia. "Que isso, mamãe? É um prazer. E o trânsito de São Paulo está cada dia pior. Não quero que a senhora se estresse." E assim, perdi também a liberdade de ir e vir. As tardes no Clube do Livro com minhas amigas se tornaram eventos que precisavam ser aprovados e encaixados na agenda dele. Muitas vezes, ele se esquecia ou tinha um imprevisto de última hora, e eu acabava não indo. Sutilmente, eles estavam me isolando. A pressão financeira também aumentou, mas sempre com o verniz da preocupação. Carlos voltava a falar do tal assessor de investimentos, o Marcelo. "Mãe, o Marcelo me disse que o dinheiro da senhora, parado na poupança, está sendo comido pela inflação. É um crime. A senhora podia estar rendendo o triplo." Ele me mostrava gráficos em seu tablet, falava de siglas que eu não entendia. CDB, LCI, fundos multimercado. Parecia grego para mim. "Eu não entendo disso, meu filho." "Exatamente. Por isso mesmo a senhora precisa de um especialista. Deixe eu marcar um café com ele, sem compromisso. Só para a senhora ver como ele é uma pessoa de confiança." A palavra confiança era repetida à exaustão, como se quisessem me convencer pela insistência. Meu desconforto crescia a cada dia, uma angústia silenciosa que se instalava no meu peito. Eu me sentia infantilizada, como se os 71 anos de experiência, os 40 anos de carreira, os 50 anos de casamento
e a criação de 5 filhos não significassem nada. De repente, eu era apenas uma velha teimosa e incapaz. A senhora frágil que eles tanto falavam estava se tornando real. Não pelo meu corpo, mas pela forma como eles me tratavam. E então, o universo, com sua ironia cruel, deu a eles exatamente o que precisavam. Numa tarde ensolarada de quinta-feira, eu estava no meu jardim, cuidando das minhas rosas, o único lugar da casa que Silvia ainda não tinha tentado otimizar. Era meu refúgio. Fui dar um passo para trás para admirar um botão que estava prestes a desabrochar. E não vi uma pedra solta no caminho. Meu pé virou. Foi uma queda boba, lenta. Caí de lado na grama macia. Ralei o joelho e senti uma dor aguda no pulso ao tentar me apoiar. Nada mais. Fiquei ali, sentada na grama, mais irritada com a minha distração do que realmente machucada. Consegui me levantar sozinha, entrei em casa, lavei o joelho e coloquei uma bolsa de gelo no pulso. Liguei para o Carlos mais tarde. Não para pedir ajuda, mas apenas para comentar o ocorrido, como quem conta um pequeno percalço do dia. Foi um erro monumental. 20 minutos depois, ele e Silvia entraram pela minha porta como uma equipe de resgate em cena de desastre. A preocupação em seus rostos era tão exagerada que beirava o teatro. Meu Deus, mãe! A senhora está bem? E se tivesse batido a cabeça? Podia ter ficado desacordada por horas aqui, sozinha. Carlos dizia, me examinando como se eu fosse de cristal. Silvia já estava no telefone, falando alto. Sim, um ortopedista, urgente. Minha sogra sofreu uma queda grave. Eu tentei protestar. Grave? Silvia, pelo amor de Deus, eu só ralei o joelho, mas minha voz foi soterrada pela avalanche de cuidados deles. Fui praticamente arrastada para o hospital. O médico, depois de um raio-x, confirmou o que eu já sabia. Uma leve torção no pulso. Nada que uma tala por alguns dias e repouso não resolvessem. Mas para Carlos e Silvia, aquele diagnóstico foi a confirmação de todas as suas teorias. Viu, mãe? A gente avisou. Carlos disse no carro, na volta para casa, com um tom de vitória amarga. Essa casa é uma armadilha. A senhora não pode mais ficar aqui sozinha. Acabou. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Aquela queda foi a desculpa perfeita. A peça que faltava no quebra-cabeça da manipulação deles. Nos dias seguintes, o cerco se fechou de vez. Minhas chaves do carro sumiram. Só por precaução, mamãe. Uma cuidadora que eu não pedi foi contratada para me ajudar durante o dia. Uma mulher que parecia mais uma carcereira, reportando cada passo meu para Silvia. E então, numa noite, eles chegaram com o golpe final. Sentaram-se no sofá, com semblantes sérios, e Carlos colocou uma pasta de couro sobre a mesa de centro. Mãe, com tudo isso que aconteceu, a gente percebeu uma falha grave. O seu plano de saúde não está com a cobertura completa para emergências domiciliares. É uma burocracia, mas precisamos atualizar uns documentos para garantir que a senhora tenha todo o amparo se algo assim acontecer de novo. Ele abriu a pasta e me mostrou uma pilha de papéis com letras miúdas e campos para assinar. É só assinar aqui, aqui e aqui. A gente cuida do resto. Senti um calafrio percorrer a minha espinha. Algo estava errado. O cheiro do perigo era mais forte que o perfume das minhas rosas. Deixa eu ler primeiro, meu filho. O sorriso de Carlos vacilou por um instante. Mãe, não precisa se preocupar com essa papelada. É tudo jargão de advogado. Confia em mim. É para o seu bem. A frase de sempre. Mas desta vez, ela soou diferente. Não soou como cuidado. Soou como uma sentença. Eu disse que estava com dor de cabeça, que veria aquilo no dia seguinte. Eles insistiram. Mas eu fui firme. Quando finalmente foram embora, a casa, que sempre fora meu porto seguro, pareceu o lugar mais perigoso do mundo. O silêncio era pesado, preenchido não mais pela saudade de Ricardo, mas por uma desconfiança terrível que começava a tomar forma no meu coração de mãe. A noite caiu sobre o Morumbi, mas dentro de mim a escuridão era mais densa. Eu não toquei nos papéis que Carlos deixou sobre a mesa de centro. Eles pareciam queimar a madeira.
Uma mancha escura na sala de estar que sempre fora tão clara e cheia de vida. Sentei-me na poltrona de Ricardo, o couro frio contra a minha pele, e tentei fazer o meu cérebro funcionar. A dor no meu pulso era um lembrete constante da minha fragilidade. A mesma fragilidade que eles usavam agora como arma contra mim. Por que a pressa? Por que a insistência? Confia em mim, mãe. A voz dele ecoava na minha cabeça. Mas pela primeira vez, ela não trazia conforto. Trazia um alarme estridente, uma sirene que eu não conseguia desligar. Exausta, decidi que não resolveria nada naquela noite. A dor de cabeça era real, uma pontada latejante atrás dos olhos. Arrastei-me para o meu quarto, o mesmo quarto que dividi com Ricardo por 50 anos. Deitei-me na cama, ainda vestida, e fechei os olhos, desejando que o sono me levasse para longe daquela angústia. Mas minha mente era um carrossel de dúvidas. Eu estava prestes a adormecer quando ouvi o som suave da porta da frente se abrindo e fechando. Meu coração deu um salto. Seriam eles de novo? Voltou para buscar os papéis? Fiquei imóvel, prendendo a respiração. As vozes eram sussurros no corredor. A acústica desta casa antiga sempre foi traiçoeira. Às vezes, uma conversa na sala de jantar soava como se estivesse dentro do seu armário. A porta do meu quarto estava entreaberta, uma fresta de talvez 2 centímetros. E através dessa fresta, as palavras começaram a chegar, nítidas e cortantes como cacos de vidro. A primeira voz era de Sílvia, sibilante, impaciente. Será que ela assina de vez? Pelo amor de Deus, Carlos, estamos há 2 anos esperando por isso. 2 anos. A frase me atingiu como um soco no estômago. 2 anos. Exatamente o tempo que Ricardo se foi. Não era uma preocupação recente. Era um plano. A voz de Carlos respondeu. E era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não era a voz do meu filho carinhoso. Era fria, calculista, desprovida de qualquer emoção. Calma, Sílvia. Paciência é a chave. Mas eu concordo. Já esperamos demais. Houve uma pausa. E eu pude imaginá-lo passando a mão pelo cabelo. Um gesto que ele fazia quando estava frustrado ou planejando algo. Essa queda foi uma bênção. Ele continuou. E cada palavra era um prego sendo martelado no meu caixão. Uma bênção. Agora podemos pressionar de verdade. Usar isso para dizer que ela não está mais lúcida, que não responde mais por si, que está se tornando um perigo para si mesma. Uma bênção. A minha dor, a minha queda, o meu susto, uma bênção para eles. O ar rareou nos meus pulmões. Eu queria gritar, queria correr até lá e estapear o rosto dele, perguntar onde estava o menino que eu criei. Mas eu fiquei paralisada, presa na teia daquelas palavras venenosas. Sílvia pressionou. E se ela não assinar a procuração? Ela vai, disse Carlos, com uma confiança que me gelou a alma. Mas, se não assinar, a gente entra com um pedido de interdição. Com o laudo do hospital e o depoimento da cuidadora, não tem juiz que negue. Assim que tivermos a assinatura ou a interdição, a gente vende a casa. Com essa grana e o que ela tiver no banco, podemos finalmente lançar a OP para comprar a empresa. Já passou da hora daquele investidor fantasma vender o negócio que o papai levantou com tanto suor. É nosso por direito. A empresa, a construtora Moraes, o legado de Ricardo, o arrepio que percorreu meu corpo foi tão violento que precisei cravar as unhas no colchão para não tremer. Eles não sabiam. Ricardo, meu sábio e desconfiado Ricardo, nunca lhes contou. Aquele investidor fantasma que eles tanto desprezavam era eu. Mas o golpe final, a frase que estilhaçou o que restava do meu coração de mãe, ainda estava por vir. Foi Sílvia quem a proferiu, com um tom prático, como se estivesse decidindo o cardápio do jantar. E ela? O silêncio de Carlos durou uma eternidade. E então, ele disse: A mamãe nem vai perceber. A gente encontra uma boa casa de repouso para ela. Uma daquelas bem bonitas, com jardim e tudo. Ela vai ser bem cuidada. Vai ter outras velhinhas para conversar. A gente instala ela lá e, finalmente, resolvemos a nossa vida. Resolver a vida deles.
O plano era esse: me tirar da minha casa, tomar meu dinheiro, usar meu patrimônio para tomar o controle do legado do pai deles e, por fim, me descartar. Me depositar num lugar para esperar a morte, longe, onde eu não pudesse mais atrapalhar. A invisibilidade que eu sentia nos últimos 12 anos não era nada. Isto era um apagamento. Eles não queriam apenas me ignorar. Eles queriam me apagar da existência, me transformar num fantasma para poderem viver a vida que achavam que mereciam. Eu ouvi a porta se fechar novamente. Eles se foram. O silêncio que se seguiu foi o mais barulhento que eu já experimentei. Cada batida do meu coração ecoava nos meus ouvidos como um tambor de guerra. As lágrimas que eu esperava não vieram. A tristeza profunda que deveria me afogar se solidificou, transformando-se em algo duro, frio e afiado como um diamante. A dor não sumiu, ela apenas mudou de forma. Deixou de ser a dor da perda e da solidão para se tornar a dor da mais profunda e absoluta traição. Naquele quarto escuro, a Vera Lúcia miúda, a professora aposentada de mãos trêmulas, a viúva frágil que eles pintaram e que eu quase acreditei ser, morreu. Ela deu seu último suspiro enquanto ouvia seu primogênito planejar seu descarte. E do seu leito de morte, outra mulher nasceu. Uma mulher que eu não via há muito tempo. Uma mulher que se lembrava de cada linha dos contratos que Ricardo a fazia ler, de cada conselho sobre negócios que ele lhe dava nas madrugadas. Uma mulher cujos olhos, agora, não tinham mais a névoa da saudade, mas a clareza gélida de um iceberg. Eles achavam que a queda tinha sido uma bênção para eles. Mal sabiam eles que aquela queda não me quebrou. Ela apenas me acordou. E eu estava mais desperta do que nunca. O sol nasceu e me encontrou na mesma posição, na beirada da cama, com os olhos abertos para a escuridão que ainda restava no quarto. Meu corpo estava rígido, frio. Eu não havia chorado. As lágrimas, que por 2 anos foram minhas companheiras constantes, simplesmente secaram. No lugar da dor da saudade, uma clareza terrível e cortante se instalou, como um bloco de gelo no centro do meu peito. A ficha tinha caído, não com um baque surdo, mas com o estilhaçar de 1000 pedaços de vidro. Cada gesto, cada palavra de cuidado dos últimos 2 anos desfilou pela minha mente. Agora sob uma nova luz, uma luz cruel e reveladora. A geladeira cheia de comida saudável não era zelo, era controle. A insistência para vender a casa não era por segurança, era por ganância. O assessor de investimentos não era para me proteger de golpes. Ele era o golpe. A minha queda no jardim, uma bênção. A palavra ecoava, obscena, na quietude da minha mente. Eles não viram a minha dor. Viram uma oportunidade. Eles não viram a mãe deles. Viram um obstáculo. Um caixa eletrônico com prazo de validade. A Vera Lúcia que eles conheciam, a professora de voz mansa, a velhinha que se contentava com um telefonema rápido e um bolo de padaria. Essa mulher havia se desintegrado ao ouvir aquelas palavras no corredor. Eles a mataram. E no vácuo que ela deixou, algo muito antigo e adormecido despertou. Era a mulher que sentava ao lado de Ricardo por noites a fio, ouvindo-o falar de negócios, de contratos, de gente desleal. Nunca subestime a ganância, meu bem, ele me dizia, e nunca deixe que ninguém pense que você é fraca. Eu havia me esquecido disso. Eu havia permitido que o luto me transformasse na caricatura frágil que meus filhos queriam ver. Mas agora, a névoa se dissipara. Eu não era um problema a ser administrado. Eu não era um fardo a ser descartado numa boa casa de repouso. Eu era a viúva de Ricardo Moraes. Eu era a herdeira do seu império, a dona de cada tijolo da construtora Moraes que eles achavam que podiam comprar com o meu próprio dinheiro. A ironia era tão amarga que quase me fez rir. Eles queriam dar um golpe na dona do tabuleiro. Levantei-me da cama. Meus movimentos não eram mais os de uma senhora de 71 anos com o pulso machucado. Havia uma nova determinação em cada passo. Fui até o espelho. A mulher que me encarou de volta tinha os mesmos cabelos brancos, as mesmas rugas. Mas os olhos eram diferentes. Eram os olhos de uma general antes da batalha.
A tristeza havia sido substituída por uma resolução gélida. Eles queriam me apagar? Eles queriam me interditar? Me chamar de incapaz? Pois bem, eu lhes daria uma última lição, a mais importante de todas. Uma lição sobre consequências. Eu não ia gritar, não ia confrontá-los. Isso seria dar a eles o que queriam, a prova da minha instabilidade emocional. Não, eu faria do meu jeito, com a inteligência e a paciência de uma professora que sabe exatamente como planejar o ano letivo. O plano deles era me tirar tudo. O meu plano seria dar a eles exatamente o que mereciam. Nada. A professora estava de volta, e a aula estava prestes a começar. Na manhã seguinte, o sol encontrou uma mulher diferente. A fragilidade havia se esvaído com a noite. No lugar dela, uma frieza calculista que nem eu mesma sabia que possuía. Meu primeiro ato não foi tomar café, mas ir até a biblioteca de Ricardo. Atrás de uma fileira de enciclopédias antigas, havia um pequeno cofre na parede, cuja existência só eu e ele conhecíamos. Lá dentro, junto com as nossas certidões de casamento e alguns documentos importantes, estava uma agenda de couro preta. Nela, um único nome e telefone: Dr. Arruda, com a anotação Lealdade. Era o advogado de confiança de Ricardo, o arquiteto de toda a sua estrutura patrimonial secreta. Usei o telefone antigo da cozinha, um aparelho de disco que meus filhos viviam dizendo para eu jogar fora. Era mais seguro. Disquei os números com o dedo trêmulo, mas a voz que saiu de mim era firme. Dr. Arruda? Aqui é Vera Lúcia Moraes. Preciso de uma reunião, urgente e discreta. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma voz grave e respeitosa. Dona Vera. Que surpresa! Para a senhora, a qualquer hora. Onde e quando? Marcamos para o dia seguinte, no escritório dele, no centro antigo de São Paulo. Enquanto isso, eu precisava manter as aparências. Eu me tornei a melhor atriz que o Morumbi já viu. Quando Carlos ligou no meio da manhã, usei um tom cansado, confuso. Ah, meu filho, aqueles papéis. Minha cabeça dói tanto. Não consegui nem olhar direito. A letra é tão miúda. Ele respondeu com uma paciência forçada que agora me soava como o gotejar de veneno. Não se preocupe, mamãe. Descanse. A gente vê isso com calma mais tarde. Ele estava certo de que a presa estava na armadilha, cansada demais para lutar. Mal sabia ele que a presa estava, na verdade, afiando as garras. No dia seguinte, disse à cuidadora que iria encontrar uma velha amiga para um chá. Peguei um táxi até o escritório do Dr. Arruda. Ele era um senhor da idade de Ricardo, com olhos que transmitiam uma confiança imediata. Em sua sala sóbria, forrada de livros de direito, eu contei tudo. A conversa ouvida, o plano de interdição, a casa de repouso. Ele me ouviu sem interromper, seu rosto se transformando de surpresa para uma indignação contida. Quando terminei, ele apenas disse: Ricardo sempre soube. Ele sempre disse que a maior fraqueza dos filhos era a ambição desmedida. Dona Vera, estou às suas ordens. O que a senhora deseja fazer? E então, o planejamento começou. A primeira ordem foi a mais simples e a mais vital. Com a ajuda dele, iniciei a transferência dos meus 2 milhões de da poupança para uma conta segura, em meu nome, num pequeno banco na Suíça. Um processo que levaria alguns dias, mas que era o primeiro passo para a minha liberdade. Aquele dinheiro era a minha independência, e eu não deixaria que financiasse a ganância deles. O segundo passo foi a armadilha. Dr. Arruda, quero redigir um novo testamento. Eu disse, e vi um brilho de admiração em seus olhos. Nele, eu deixava para meus 5 filhos, em partes iguais, exatamente o que eles tanto queriam: o casarão do Morumbi e o saldo de todas as minhas contas bancárias no Brasil. Um presente generoso em aparência. Um presente que, quando eles o recebessem, seria uma casca oca, pois as contas estariam praticamente zeradas e a casa se tornaria um elefante branco caríssimo para manter. A herança seria a própria materialização da ganância deles. Finalmente,
o golpe de misericórdia, o elemento que eles desconheciam. Pedi ao Dr. Arruda que me trouxesse a pasta da construtora Moraes. Ali estava, preto no branco, Vera Lúcia Moraes, única sócia e proprietária. Meus filhos eram apenas funcionários de luxo no meu império. Doutor, eu disse, com a voz firme, prepare a documentação para a dissolução imediata da companhia e a liquidação total de todos os seus ativos. Quero que a notícia seja comunicada a todos os diretores no mesmo dia. Dr. Arruda me olhou, boquiaberto. Dona Vera, isso vai levá-los à falência. Eu o encarei. E pela primeira vez em 2 anos, não senti uma pontada de culpa. Eu sei. Eles não perderiam apenas os empregos, doutor. Perderiam o pedestal de arrogância sobre o qual construíram suas vidas. É uma lição dura, mas necessária. Voltei para casa naquele dia me sentindo mais leve. O plano estava em movimento, silencioso e implacável como uma correnteza subterrânea. Nos dias que se seguiram, enquanto o dinheiro viajava pelos oceanos e os documentos eram redigidos, eu continuei meu teatro. Assenti com a cabeça quando Carlos falava do apartamento em Moema. Sorri debilmente para Sílvia quando ela trouxe mais uma sopa sem sal. Eles viam o que queriam ver. A velhinha senil, pronta para ser depenada. E eu, em silêncio, preparava o meu voo. Comecei a separar o que realmente importava. Algumas fotos, o relógio de pulso de Ricardo, meus livros favoritos. Tudo cabia em uma única mala. O palco estava montado. Faltava apenas o ato final. O dia escolhido foi um domingo. O dia da família. A ironia era tão deliciosa que eu quase sorri enquanto me arrumava. Vesti meu melhor vestido, um linho azul claro que Ricardo adorava, e arrumei meus cabelos brancos num coque elegante. Passei um batom discreto. Eu não estava me arrumando para uma guerra, mas para uma cerimônia de formatura. A formatura dos meus filhos na escola da vida. E eu seria a paraninfa que entregaria o diploma mais amargo de suas existências. Sentei-me na poltrona de Ricardo, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, e esperei. Minha pequena mala de viagem, com tudo o que eu precisava, estava discretamente posicionada ao lado da porta de entrada. Eles chegaram pontualmente às 3 da tarde, como combinado. Carlos trazia a mesma pasta de couro debaixo do braço, um sorriso confiante no rosto. Sílvia vinha logo atrás, com um olhar que misturava impaciência e a certeza da vitória. Mamãe, que bom ver a senhora disposta, disse Carlos, beijando o topo da minha cabeça. Sílvia forçou um sorriso. Vera, está com uma aparência ótima. O descanso lhe fez bem. Eu os convidei a sentar. Ofereci chá, que eles recusaram. A pressa era palpável. Carlos não demorou a colocar a pasta sobre a mesa de centro, abrindo-a na página das assinaturas. Mãe? Pensou com calma? É só uma formalidade, para a gente poder cuidar de tudo para a senhora. Para o seu bem. A frase de sempre. A chave que abria a cela da minha antiga prisão. Eu olhei para os papéis, depois para o rosto ansioso do meu filho. Respirei fundo e, com a voz mais serena que consegui encontrar, eu disse: Não, meu filho, eu não vou assinar nada. O sorriso de Carlos congelou. Sílvia franziu a testa, incrédula. Como assim, mãe? A gente conversou sobre isso. É para a sua segurança. Segurança? Repeti, e pela primeira vez, eles viram a mudança nos meus olhos. O brilho de fragilidade havia sido substituído por um aço polido. Acho que não preciso me preocupar com isso, Carlos. Afinal, a minha queda no jardim foi uma bênção. Não foi? Uma oportunidade perfeita para dizer que eu não estou mais lúcida. As palavras caíram na sala como pedras. O rosto de Carlos perdeu toda a cor. Sílvia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eles se entreolharam, o pânico começando a faiscar em seus olhos. Eles não entendiam como eu poderia saber daquilo. Mãe, a senhora não está falando coisa com coisa. Ele tentou, mas sua voz falhou. Ah, estou sim, meu filho. Estou mais lúcida do que nunca. Continuei. Minha voz calma e cortante. Eu ouvi tudo. O plano de vender a casa.
Pegar o meu dinheiro para lançar uma OPA hostil e comprar a empresa. Eu fiz uma pausa, saboreando o choque estampado em seus rostos. Vocês estavam tão ocupados planejando como tomar o negócio daquele investidor fantasma que nunca se perguntaram quem ele realmente era. Eu me levantei, caminhei até a estante e peguei um porta-retratos com uma foto minha e de Ricardo, no dia da nossa formatura. Seu pai era um homem brilhante. Mas ele também era desconfiado. Ele via a ganância nos olhos de vocês muito antes de eu conseguir enxergar. Ele sabia que a ambição de vocês não tinha limites. O investidor fantasma, meus filhos, sempre fui eu. Se o silêncio pudesse quebrar coisas, as janelas daquela sala teriam se estilhaçado. Silvia soltou um som engasgado, um misto de riso e desespero. Carlos me encarava como se eu fosse uma aparição. Não, não pode ser, ele sussurrou. Pode, e é, eu disse, colocando o porta-retratos de volta no lugar. A construtora Moraes, o império que sustentava o luxo, os carros importados, as viagens para a Europa, a arrogância de vocês, eu sou a única dona. Ou melhor, eu corrigi, olhando para o relógio na parede. Eu era. Naquele exato instante, o celular de Carlos tocou. Ele atendeu, a mão tremendo. Do outro lado da linha, eu sabia. Estava o doutor, Arruda, comunicando oficialmente a todos os diretores a decisão irrevogável da única sócia da empresa. O quê? Dissolvida? Como assim? Carlos gritou no telefone, o rosto se contorcendo numa máscara de pânico e fúria. Ou liquidada? Mas quem deu a ordem? Ele desligou o telefone e me encarou, os olhos injetados. A máscara do filho cuidadoso havia caído, revelando o monstro que se escondia por baixo. O que você fez? Ele rosnou. Eu fiz o que um bom professor faz. Dei uma lição. Respondi, caminhando calmamente em direção à porta e pegando minha pequena mala. Vocês queriam meu dinheiro? Eu o coloquei a salvo, bem longe de vocês. Queriam minha casa? Ela será de vocês. Por testamento. Um presente de grego. Um elefante branco caríssimo para sustentar com os salários que vocês não têm mais. E a empresa, a fonte de todo o seu poder? Ela não existe mais. Silvia desabou no sofá, soluçando histericamente. Nossa vida. Acabou. Você acabou com a nossa vida. Eu abri a porta. O sol da tarde entrava, iluminando o caminho para a minha liberdade. Olhei para eles uma última vez, não com ódio, mas com uma espécie de piedade fria. A piedade que se tem por alunos que se recusam a aprender? Eu não acabei com nada. Vocês mesmos fizeram isso. Construíram um castelo sobre a areia da ganância. Eu apenas mandei a maré subir. Eu me virei, sem esperar por uma resposta. Esta foi a minha última aula. Espero que, desta vez, vocês aprendam. E fechei a porta atrás de mim, deixando para trás o eco das suas ruínas e caminhando em direção ao resto da minha vida. Hoje, a minha voz não ecoa mais pelos corredores vazios do casarão do Morumbi. Ela se mistura ao som das ondas quebrando na praia, aqui do meu pequeno e luminoso apartamento em João Pessoa. A primeira coisa que vejo ao acordar não é o retrato de Ricardo na parede, carregado de saudade, mas o sol nascendo sobre o oceano, prometendo um novo dia que é inteiramente meu. Troquei o peso de um passado que queriam apagar pela leveza de um futuro que eu mesma estou pintando. Com os recursos que protegi, construí uma vida simples, mas rica de verdade. Minhas mãos, que eles diziam ser trêmulas e incapazes, hoje seguram pincéis com firmeza, aprendendo a misturar cores, a dar forma a paisagens que só existiam na minha imaginação. Faço parte de um clube do livro onde minhas opiniões são ouvidas com interesse, onde minhas novas amigas me valorizam pela mulher que sou, não pelo patrimônio que represento. Aqui, sou apenas Vera. E isso é mais do que suficiente. Às vezes, me pego pensando neles, não com raiva ou amargura, mas com uma distância quase clínica. O que aconteceu com eles depois que a fonte secou? Não sei. A herança que lhes deixei não foi a fortuna que esperavam, mas um espelho. Um espelho que refletia o vazio de suas próprias almas e o custo real de sua ganância. A lição foi dura. Talvez a mais dura que eu já tenha ensinado.
Se aprenderam algo com ela, o tempo dirá. Mas isso já não é mais parte da minha história. Pela primeira vez em mais de uma década, eu não sou definida pelo papel de mãe ou de viúva. Sou a protagonista da minha própria vida. E essa liberdade, a dignidade de ser dona do meu próprio destino, essa é a verdadeira riqueza que ninguém jamais poderá me tirar. ¿Qué te pareció la fuerza de ver a Lucia? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Dios los bendiga a todos.